Sou Aaron Edwards, consultor de mercado. Hoje é 28 de outubro de 2025, semana com muita movimentação. Logo no início, com o preço, nós estamos com o presidente Trump na Ásia, a expectativa de sair um negócio entre os Estados Unidos e a China. Temos atraso no plantio no Brasil e soja em Chicago dando uma arrancada de alta. Nós vamos já falar sobre todos esses pontos, mas como sempre, queremos começar com as recomendações. Vocês já devem ter recebido as recomendações, mas vamos lá, passando pelas recomendações. Na categoria de venda antecipada de soja pré-safra, então nós estamos falando de soja que vai ser entregue na safra em 26, né, da safra 25-26. A estratégia é fazer hedge para proteger o preço CBOT para a próxima safra. Do volume que é para venda antecipada, vamos fazer 30%. Não tem ação no mercado físico, nós vamos vender soja CBOT. Se você vai usar posição B3, porque a B3 ela é espelho de Chicago, aí compre put ou venda de futuros na B3, e use o contrato de janeiro. Se vai usar NDF, use o contrato de março ou maio, dependendo da data de entrega da sua safra. Segunda categoria, long basis, soja pós-safra. Nós tínhamos feito um hedge dessa soja, agora nós vamos aproveitar essas altas atuais para fazer a venda no mercado físico. Então, o hedge foi feito em junho, nós saímos desse hedge em agosto, estava com lucro no bolso, mas tem que vender o grão físico. Então vamos vender o grão físico desse hedge agora, 100% desse volume, que é de long basis. Então no mercado disponível é venda de soja. A recomendação de sair da posição vendida de soja já foi feita em meados de agosto. E a terceira categoria é venda de entre safra, venda entre safra soja pós safra. A estratégia é vender soja física e comprar dólar. Desse volume de soja disponível, que vai ser vendido na entre-safra, é 25% desse volume. No mercado físico é venda de soja disponível e no papel nós vamos comprar dólar. Calcule o valor total da venda de soja, converta para dólar e compre esta quantidade de dólares. Essa é a recomendação dessa semana. Agora vamos partir para a parte de análise. Nós queremos começar falando um pouquinho do plantio no Brasil. Deixa eu pegar o pincel na cor... Vamos fazer na cor azul. Então, destaque, nós estamos com essa região central do país, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, São Paulo. Essa é a região que é uma região extremamente importante, né? Mas olha, 10% de atraso, com base nas estimativas da Conab, nós estamos com 10% de atraso no Mato Grosso, 10% no Mato Grosso do Sul, daria o quê? Quase 20%, né? 18% de atraso em Goiás, Minas ali na casa dos 12% de atraso e São Paulo 10% de atraso. Então nessa região bastante atraso para o plantio. Algumas regiões como, né, o Rio Grande do Sul está cedo para estar plantando. Ficou ruim essa marcação. O Rio Grande, né, tá cedo no plantio. A maior parte do Mato Piba está cedo. O único destaque é a Bahia, que na realidade está um pouco mais avançado que a média histórica. E Paraná está alinhado, né, com a média histórica. Então a gente está com alguns estados numa situação diferenciada, mas de forma geral, atraso no plantio. E nós estamos vendo aqui a nível nacional, está arredondando, né, nós estamos em 34% plantado ao invés de 43%, né? Então 8 a 9% atrasado é significativo para esse período. E eu fiz até uma enquete no Instagram que muitos acham ainda que o número da Conab está generoso, então talvez seja
até mais do que isso, o dólar não tem conseguido uma recuperação, né? Ele voltou a cair aqui, né? Essa queda e caiu, perdeu o suporte, o dólar. Então realmente está pressionando o preço da soja em reais, mas por isso a estratégia se vai vender, por isso que recomendei compra de dólar. E aí, voltando aqui para nossa filosofia de trabalho, é um portfólio, um plano comercial, isso é a base do nosso trabalho. Com base nisso, recomendações pautadas em temporada de compra e venda, posição dos fundos e análise técnica. O governo norte-americano está fechado, é a quarta semana consecutiva que a gente não está com esse relatório da posição dos fundos. Então nós estamos voando às cegas, sem saber como é que está o grande capital especulativo. Isso é muito comprometedor, isso é muito ruim para fazer uma análise, porque a gente vê movimentação de compra e venda, mas não sabe quem está fazendo. Pode adivinhar que são os especuladores, mas não sabe. Vamos agora fazer análise de mercado, falando primeiramente do milho B3, que não foge muito do que nós tínhamos esperado. A gente teve ao longo, só retomando aqui um pouquinho do passado, deixa eu pegar o pincel azul. Eu vou desenhar aqui um retângulo. Se a gente pensar nessa faixa de preços, grande parte do ano, desde a safrinha, está dentro desse retângulo de preços. E nós tivemos um susto, vou fazer aqui em vermelho, aqui embaixo, assustou o mercado, caiu, mas se acompanha as recomendações, eu falei, na realidade, aproveita essa queda para comprar mais, porque eu acredito que volta. Qual que continua sendo a minha opinião sobre esse mercado? Estamos em tendência de alta, essa média de 20 dias deve continuar subindo, e esse mercado de milho ele deve continuar se fortalecendo. Ainda é o que eu espero. Vai para 80, vai para 74, 85, não sei. A alta, o nível de alta do milho tá cedo, na minha opinião, tem muita coisa incerta para a gente projetar a alta, mas estamos comprando, tenho recomendado compras durante a temporada de compra, a gente está de volta no meio dessa faixa de negociação onde compramos, e o preço na temporada de venda costuma ser mais alto, não vejo motivo desse ano ser diferente. O drama mesmo está no mercado da soja. Então eu separei algumas imagens aqui para a gente falar da soja. O primeiro é um preço de continuação, então ele pega sempre o contrato com vencimento mais próximo. Depois nós vamos analisar só o contrato de janeiro. Esse é o contrato da B3. A B3 é simplesmente o mini contrato, é o mini CBOT. Tá? Então ele é um espelho do contrato de Chicago. Ele tem algumas características diferentes, ele tem um pouco menos de liquidez, especialmente em contratos com vencimento mais para frente, mas ele simplesmente é um mini contrato de Chicago. E o que é interessante e ele também é cotado em dólares por saca para facilitar o cálculo. Mas o que é notório sobre hoje foi esse gap que ficou no mercado, um gap considerável, aí estava na casa dos 23, aí abriu lá um gap de uns 40 pontos por saca, é um gap considerável. Outra coisa que merece atenção, veja o patamar de preço, é o maior, batendo na casa do maior patamar de preço do ano inteiro. Então a grande pergunta é, agora a soja em Chicago vai decolar, vai para os 12, 11,50, ou será que vai ser aquele fogo de palha, aproveita essa oportunidade e vende, porque o mercado não é sustentável? Vamos só falar um pouquinho do DNA dessa movimentação. Quando movimentou para cima, ele descolou do mercado físico, certo?
Quando você tem um mercado que realmente tem oferta e demanda favorável, o que acontece? A demanda, o preço físico aumenta e isso puxa Chicago para cima, isso puxa a bolsa. É o físico primeiro e isso arrasta a bolsa para cima. Quando você tem esse descolamento, normalmente é compra especulativa descasado no mercado real. Parece para mim que os especuladores de Chicago decidiram comprar soja, abriram o pregão noturno do domingo, na segunda, e hoje compraram soja, mas descolou do mercado físico. Então, de duas uma, ou ele vai ter que voltar até esse ponto de encontro, aí a gente vai ter o mercado físico trazendo força para a bolsa numa alta mais sustentável, ou é uma alta que é mais fogo de palha. E eu acho que o possível, o mais provável, na minha opinião hoje, é que seja uma alta que dure pouco e que vai cair com uma velocidade similar à que subiu. Por quê? Porque tem muita soja no mundo. E essa soja não tem muita soja para vender, tem muita pressão de venda em cima desse mercado. Vamos olhar o contrato de janeiro, que ele fica até um pouco mais notório. A recomendação foi, vamos aproveitar esse preço para a gente começar a fazer travas, para a gente vender, para a gente aproveitar. Poxa, só olhando para um gráfico, é possível que vai lá para cima? Com certeza, a gente não vai apostar a propriedade inteira numa única alta da soja, mas colocar esse resultado no bolso, começar a ter avançar nas vendas em oportunidades como essa é sensato, é uma coisa que você é prudente, está alinhado com gestão de risco, está alinhado com uma série de fatores para você ir aproveitando esses resultados, colocando no bolso. Então, o importante é, com confiança, seguir, executar, fazer essas travas e bola para frente, que pode ser que a gente tenha preços maiores, e a gente sempre pode... tem o botão de compra e tem o botão de venda, né? Sempre pode inverter a posição se a gente precisar. Mas é um passo para frente de muita prudência, de muita cautela, bem pé no chão, aproveitar essa oportunidade de mercado para fazer travas de Chicago. Agora vamos fazer o nosso resumo, analisando Chicago, analisando o mercado físico. Começando com Chicago, a temporada é de compra para o milho e a temporada é de compra para a soja na Bolsa de Chicago. A posição dos fundos é um grande ponto de interrogação, porque faz um mês que não foi publicado, nós não sabemos a posição dos fundos. Se eu tivesse que chutar, parece que os especuladores estão comprando soja e parece que os especuladores estão saindo de sua posição comprada de milho, mas nós não sabemos. A tendência do milho em Chicago está acima da média móvel de 20 dias, a tendência é de alta. E para a soja também, a tendência também é de alta. A temporada no Brasil para o milho é neutro. E para a soja eu vou colocar neutro, mas em parênteses eu vou colocar a temporada de venda. Por quê? Porque novembro é temporada de venda. Novembro é um mês que a gente quer aproveitar as vendas e vai estar aproveitando essas vendas. Comentários sobre Bezos ou sobre o mercado físico. De forma o mercado disponível tem principalmente mantido cotações firmes, mesmo com a arrancada de preços em Chicago. Já o mercado para a próxima safra teve um descolamento e compensou as altas em Chicago com uma retração no prêmio. O mercado físico de milho no Brasil segue principalmente lateralizado.
Mas, sendo que o milho B3 voltou para a sua faixa de negociação, de certa forma, o mercado de milho B3 e o mercado físico estão mais alinhados. Dólar segue pressionado e parece que o governo brasileiro gosta desse dólar fraco. Tenho minhas dúvidas ainda se esse câmbio vai continuar pressionado dessa forma. O mercado de Chicago deixou um gap no preço da soja. Acredito que esse gap deve ser preenchido. O mercado de milho na B3 e em Chicago estão mantendo sua tendência de alta com certa firmeza. Acredito em recuperação continuada de ambos. Nós tivemos algumas perguntas, mas acredito que o vídeo respondeu as perguntas. Mas eu vou só a título de repassar algumas das perguntas. Quando que é enviado o vídeo semanal? Terça-feira no fim do dia é o normal. Como foi hoje, que teve alguma coisa pontual, eu mandei as recomendações mais cedo. Eventualmente, se tem algum feriado, algum atraso, alguma eventualidade, pode ser que é enviado na quarta, mas normalmente terça-feira, no fim do dia, é o momento normal de ser enviado o vídeo. Outra pergunta era, não devo aproveitar para fazer vendas ou travas na bolsa, sendo que o mercado físico não está respondendo às altas de Chicago? E a resposta curta é sim. A resposta mais detalhada está nas recomendações e ao longo da análise desse vídeo todo. Mas a resposta curta é sim. Aproveite o momento, faça travas de Chicago, ou B3 no caso, né? Faça travas da soja em bolsa, que eu acredito que é uma oportunidade que deve ser aproveitada. Ótimo resto da semana para vocês. Vamos torcer por preços melhores, né? Mesmo que a gente recomenda vendas, a gente sempre pode torcer por melhores preços. Até depois.